Alô, querido irmão, querida irmã, você que está conectado conosco com o Portal A12, esse é o nosso momento de Magnífica. Esse Magnífica que brota do nosso coração, e eu acho que a gente sempre empresta o Magnífica dos lábios e do coração de Nossa Senhora para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele realiza em nossa vida. E é por isso que Maria Santíssima, a gente faz questão aqui na Academia de Marial de apresentá-la não apenas como aquela que intercede por nós, a quem nós temos assim uma devoção imensa, mas aquela que é o modelo para nós. O modelo da verdadeira cristã, da verdadeira discípula, da verdadeira missionária. E a gente tem publicado o tempo todo essa Escola de Maria, são esses libretos. E hoje eu queria comentar um pouquinho o Magnífica, Transbordamento de Louvor e Gratidão, que foi preparado pelo nosso querido Frei Jonas Nogueira. Não vou apresentar o Frei Jonas a vocês, porque vocês já conhecem, certamente. O certo é que ele é professor, ele é formado em teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino, né, mesmo lá do Belo Horizonte. Para mim, o título mais importante é que ele faz parte aqui da Academia Marial, viu, Frei Jonas? Seja bem-vindo. Que bom estar com você novamente. Digo mesmo, Padre Ulisses, que alegria estar com o senhor, conversando um pouquinho sobre esse mistério de Deus na vida da Virgem Maria, falando um pouquinho desse transbordamento, né, de louvor, transbordamento de gratidão, que Maria viveu toda a sua vida, mas que, de um modo muito particular, ficou registrado no texto de Lucas, quando ela visita sua prima Isabel. É uma alegria estar aqui conversando com o senhor. Pois é, falando no Magnífica, às vezes tem dia que eu fico assim, viajando um pouco no tempo, né? E imaginando determinadas cenas ali do Evangelho de Lucas, do Evangelho da infância, né? Eu fiquei pensando, interessante, quase sempre todos fazem que o Magnífica aconteceu naquele momento do encontro de Maria com Isabel, né? E eu fico pensando, sabe o que, Jonas? Aqui nem está dentro do nosso tema, mas já vou partilhar com você. Eu fico pensando, eu tenho a impressão de que Nossa Senhora chegou, entende? Cumprimentou sua prima, foram para casa, e ali Nossa Senhora começou a conversar com Isabel. Isabel, você não sabe o que me aconteceu. E ela então abriu o coração, né, em tudo que havia acontecido com ela e falou, eu fico sempre me perguntando, Isabel, mas por que Deus foi me escolher? O que aconteceu? Eu acho que, será que eu não estou me enganando? Né? Fazendo um verdadeiro discernimento, né, para poder ter aquela segurança, né? E Isabel, o que eu faço com o meu José? Como é que eu vou fazer agora com esse casamento que já está aí para acontecer, né? Eu acho que foi nesse momento, desse diálogo, sabe, João, que Isabel falou, não, Maria, você é abençoada, você é bendita entre todas as mulheres, né? Acho que ela foi ajudando Maria a perceber o mistério maravilhoso que estava acontecendo nela. Aí sim, aí eu acho que brotou Magnífica. Bem, Isabel, se é assim, então a minha alma engrandece o Senhor. Eu fiquei imaginando tudo isso aí, Jonas, não sei se valeu a pena. Mas claro, eu penso assim, se a graça pressupõe a natureza, né? Sim. Então, é da natureza humana conversar, é da natureza humana querer entender o mistério de Deus, é da natureza humana querer, com as pessoas mais próximas, descobrir o mistério de Deus. Então, a graça pressupõe a natureza, pressupõe o diálogo, pressupõe a conversa, pressupõe esse encontrar-se. Aqui, esse elemento, né, de um texto bíblico em que duas mulheres se encontram, duas mulheres são protagonistas da ação divina, a ação é de Deus, mas a resposta dessas mulheres as colocam como protagonistas, e todo esse ambiente que o senhor fala, né, do encontro, da familiaridade, da amizade, explode, né, num grito de gratidão, né, num grito de louvor a Deus. E, por outro lado, eu acho que Maria tinha dentro de si essa, digamos, esse desejo de um discernimento, né, para que ela não estivesse simplesmente tendo alucinações ou qualquer coisa do gênero. Nesse ponto, eu acho que era uma garota, uma moça muito inteligente, para saber, eu não quero me enganar, porque essa história de inventar fantasias e visões, né, eu acho que sempre esteve em moda, tanto antigamente como hoje, e ela não queria se enganar de modo algum, né? Pois é, Jonas, então, você nos presenteou, foi palestra e, ao mesmo tempo, esse número 11 da Escola de Maria, o Magnífica Transbordamento de Louvor e Gratidão. Eu gostaria que você pudesse, você mesmo, fazer a propaganda desse livreto, no sentido da gente poder fazer uma leitura rápida do conteúdo que está dentro dele, que eu acho maravilhoso, né? E para mim, o que, na verdade, o que me encantou de imediato é o título que você deu.
transbordamento de louvor e gratidão. Fala um pouquinho sobre isso, Jonas. Porque sempre quando a gente toma o Magnífica, nós encontramos ali algo que nós podemos chamar de um espelho da espiritualidade de Maria. O Clodovis Boff, ele usa uma expressão que eu gosto muito, né? O Clodovis usa uma expressão que o Magnífica é uma automariologia. É Maria falando de si mesma. Então, sim, quando a gente toma não só a primeira parte do Magnífica, mas como todo o conteúdo e o momento em que ele está inserido, não é? O movimento de Maria se descobrir grávida pela ação do Espírito Santo na intimidade familiar, na intimidade da sua relação, que é muito profunda com Deus, nós encontramos num trecho da vida dela, num canto que brota dos lábios de Maria, toda a sua espiritualidade. Então, assim, se a Mariologia é o espelho, se o Magnífica é o espelho da alma de Maria, do coração de Maria, da espiritualidade de Maria, toda a vida de Maria, então, é o Magnífica. Toda a vida de Maria é um transbordamento de gratidão a Deus, porque ela está ali no coração do mistério da encarnação. Então, ela não é o centro da nossa fé, mas ela está no núcleo mais precioso, mais verdadeiro da nossa fé, que é Deus que se fez homem em Jesus de Nazaré. Então, ela está ali, ela contempla o mistério, ela toca o mistério. Nós podemos até falar, não é? Vem chegando o Natal, né? Ela coloca o mistério de Deus no colo, ela amamenta o mistério de Deus na pessoa do seu bebê, na pessoa de Jesus. Então, isso tudo é um transbordamento de louvor, tudo isso é um transbordamento de gratidão a Deus que respondeu o seu povo, enviando-nos o Messias. A todos os tempos, no coração da história, Deus envia o Emanuel, Deus envia o Deus conosco. Então, é um transbordamento que representa toda a vida. Aí nós olhamos a cruz, não é? Todo sofrimento, toda dor. Ali também é um transbordamento, ali é um ato de confiança, de confiança que culmina na ressurreição. Então, continua essa espiritualidade, esse modo de ser de Maria, que é gratidão, que é louvor. Pois é, eu fico pensando também, né, essa dimensão de gratidão, porque ela é a primeira a tomar consciência de que todas aquelas profecias, né, exatamente estavam começando a se realizar nela, né? Então, uma sensação muito bonita, depois de tudo aquilo que a gente esperava, meu povo estava esperando. Não imagina aquele povo mais simples, que não complicava muito o Antigo Testamento, né? Mas que tinha suas tradições, hoje nós falávamos um pouco sobre os sapienciais, tinha acumulado toda aquela sabedoria bonita de ser realmente um povo de Deus. Eu acho que Maria sentiu isso, não? Uma profunda gratidão. De um lado, aquela perplexidade diante da novidade de ser ela, né? Do outro lado, uma gratidão imensa. Deus está cumprindo as suas promessas. Acho que isso é importante, né? E aí, aquilo que você escreve ali, esse chão teológico, né? Onde se deu esse magnífico, né? Como eu dizia, deve haver, entendo, todo um terreno muito bem adubado, muito bem preparado para que pudesse brotar um magnífico. Porque quando o senhor fala do chão teológico, o primeiro plano, né, que nós alcançamos é a encarnação. A encarnação, ela é o coração da história. Então, a partir da encarnação, nós olhamos pela lente do povo de Israel, todo homem, toda mulher antes do Senhor, e nos olhamos também, né, que viemos depois da encarnação. E ali nós encontramos, na encarnação, esse coração da história. Deus que viu o seu povo, Deus que vê o seu povo, Deus que ouviu e ouve todo o sofrimento e vem preparando o povo pelos profetas, pela liturgia do templo, pela sabedoria, não é? Do povo de Deus, ele vem nos preparando. E no coração da história, na plenitude dos tempos, ele nos envia o Messias. Ele nos envia o seu verbo. E o verbo é a razão de todas as coisas, né? Para o Cristo que tudo foi criado e nele todas as coisas alcançam a sua razão de ser. Então, o Magnífica, ele está brotando ali. O chão é o mistério da encarnação acontecendo no seio de Maria e ela comunicando a Isabel
no Espírito Santo. O Espírito Santo aqui ele está transbordando também, né, de glória, de beleza ali no texto, falando-nos dessa experiência. Então, está comunicando-nos esse tempo novo que começa em Jesus. Um tempo novo, um tempo de plenitude, mas que ainda não alcançou o seu lugar no universo. Por isso que quando falamos de advento, né, nós também dizemos, vem Senhor Jesus. Ele veio, mas ainda clamamos, vem trazer essa grande plenitude. Agora, é importante, Padre Ulisses, nossos amigos, amigas que nos ouvem, acompanham, lembrar também o chão antropológico. Porque eu creio aqui que Maria, ela representa todo ser humano capaz, como diz o catecismo, né, de responder a Deus. Então, quando nós olhamos junto com o chão teológico, também o chão antropológico, o ser humano em Maria, nós encontramos um ser humano aberto à transcendência, um ser humano que é vocacionado à oração, um ser humano que é aberto, chamado, né, a se abrir a Deus, e a dimensão da gratidão, a dimensão do louvor, a dimensão da festa. O ser humano é alguém destinado à festa, é alguém que não aceita, inclusive, a situação de dor e sofrimento, por isso ele procura, ele é peregrino, e o Magnífica traz também isso, né? Deus, durante a sua história conosco, ele nos fez caminhantes para a libertação, caminhantes para a Páscoa. Então, nós tanto vemos o projeto de Deus, e vendo o projeto de Deus, nós nos encontramos como homem e mulher à luz do amor de Deus. E Maria é esse espelho também para nós, né? Uma humanidade renovada por Jesus e o Espírito Santo. E aí, será que seria errado pensar, entende? De um lado, nós temos uma natureza divina, esse verbo eterno que vem até nós, né? Do outro lado, nós temos Maria, essa natureza humana, que vai dar ao verbo divino, não se encarna em Maria para estar no meio de nós, mas se encarna aí em nossa humanidade, né? Maria nos representa, e ele penetra, né, o humano com o divino por meio de Maria, a mulher, né? Então, nesse sentido, Maria, nesse momento da encarnação, ela seria a humanidade, né? O ser humano todo. Então, assim que eu acho muito interessante, no Evangelho de João, prólogo, né? Em latim diz, verbum caro facto est habitavit in nobis. Não diz que habitou no meio de nós, fez sua tenda no meio, não, habitavit in nobis. Eu fui ver no grego a mesma coisa, in auton, né? Então, eu não sei se onde a tradução portuguesa dá esse pulo de não fazer perceber o verbo assumiu a nossa humanidade. Ela por dentro, ele tomou a nossa natureza humana. Através de quem? Através de Maria. Eu não sei se vai por aí, Jonas. E nisso, lado humano, antropológico. E nisso nós falamos algo muito bonito, né? Que inclusive alcança o Concílio de Éfeso em 431, não é? Nós somos iluminados por esse concílio. Porque nós, a partir, claro, primeiramente dos textos bíblicos que nos falam da concepção virginal, mas compreendendo esse mistério, que o Senhor também tão bem fala à luz do concílio. Jesus é todo de Deus, né? Todo de Deus, é a iniciativa do Pai de nos dar o verbo no Espírito. Mas ele também é todo nosso, porque Maria nos garante esse princípio. Ela é a chave de compreendermos o mistério de Deus, porque ela é a chave da humanidade do verbo. É a mãe que nos faz dizer, ele é verdadeiramente homem e pelo sinal da concepção virginal, totalmente divino, totalmente gratuito, totalmente dado a todos nós, como um presente de Deus no Espírito Santo. Então, aqui, Maria é uma chave muito preciosa, uma chave que nós não podemos perder jamais, porque se quisermos entender o mistério da encarnação, nós precisamos dessa chave do mistério, que é a Virgem Maria. Quem usa essa expressão é René Laurentin, e eu gosto muito, porque quando nós pensamos Maria como a chave do mistério, nós pensamos num ser humano, um ser humano muito concreto, um ser humano que viveu a nossa história, conheceu as mazelas humanas a partir da pobreza que ela viveu em Nazaré, e ela é a chave do mistério, né? Ela é escolhida por Deus para ser mãe do Senhor e, ao mesmo tempo, ser lugar da presença de Deus a partir do Espírito que a consagra, que a santifica, que a coloca na comunhão dos santos como uma luz, como um modelo para todos nós.
E eu tenho a impressão também, Jonas, a gente vai batendo papo, você pode fazer a correção que quiser, entende? Eu acho que do momento em que Maria assume, no momento que ela canta o Magnífico, entende que há uma mudança quase que radical daquilo que a gente poderia chamar a sacramentalidade da presença de Deus conosco, né? Nesse sentido de que normalmente nós queremos que o divino esteja representado por algum objeto, por algum lugar, o Templo de Jerusalém, a Arca da Aliança, ou seja, a gente materializa a presença divina muitas vezes em coisas, né? E Deus, ao contrário, ele humaniza a presença divina. Ele entra na história de uma mulher, ele entra na história da humanidade, né? E o grande sacramento dessa presença divina, né, nesse primeiro instante, é Maria. E através dela, a humanidade toda que passa a ser o templo do divino, né? Jesus é um divino, é uma humanidade, na nossa cabeça nós somos membros dele. Mudar, digamos assim, esse esquema mental que nós temos de buscar coisas, objetos, lugares do divino, para dizer não, é o ser humano, né? E aí nosso Senhor vai trazer para nós todo o mistério do amor ao próximo, da compaixão, da misericórdia, porque é ali o ponto de encontro com Deus, é ali, né? O resto tudo pode simbolicamente representar alguma coisa, mas não pode substituir. Eu acho que isso, João, é a partir desse mistério da encarnação. Às vezes eu tenho um pouco de medo que a gente negue a encarnação. Negando Maria, nega-se a encarnação. Negando-se a encarnação, nega-se toda a revelação, né? E toda a redenção, certamente. É interessante que a partir esse precioso link, né, esse precioso gancho que o senhor faz, a gente também pode dizer, né, que negar a humanidade dos nossos irmãos e irmãs mais sofridos, né, não nos incomodar com o sofrimento do pobre, do empobrecido, qualquer forma de violência contra o ser humano também é um pecado contra a encarnação, porque Deus fez homem. Então, pecar contra a humanidade, sermos alheios à dignidade do ser humano de modo geral, também é uma forma de nós ferirmos a humanidade do Senhor, a real humanidade do Senhor, porque Ele é nosso irmão na humanidade, exceto no pecado. Então, o fruto do pecado, né, que desumaniza o nosso irmão, ele é um atentado também contra a santidade da encarnação do Verbo. Interessante. E aí eu acho que a gente entende bem por que nesse hino de Maria já entra de imediatamente uma misericórdia que se estende de geração em geração, uma reviravolta na ordem social, né? Colocando os humildes, colocando os pobres, os famintos no lugar dos saciados e dos poderosos, né? Dá a impressão que Nossa Senhora percebe, está havendo uma revolução aqui que esse povo não vai entender facilmente, né? Mas que vai acontecer, certamente, né? Então, essa ligação agora tão importante, né? Com o Antigo Testamento, exatamente porque Maria era uma mulher que trazia dentro de si a recordação da história do seu povo, certamente das mulheres que foram importantes na história desse povo. Quando Isabel a saúda bendita entre as mulheres, ela devia ter a recordação de todas aquelas pessoas maravilhosas que já a precediam, né? Então, qual é essa ligação, Frei? Olha, nós primeiro precisamos chegar até o canto de Míriam, irmã de Moisés. O canto de Míriam, irmã de Moisés, está em Êxodo 15, de 1 a 21. Ele é o texto base, vamos assim dizer, né? Ele é o prototexto que vai nascer o canto de Maria. Porque ali nós encontramos Míriam, irmã de Moisés, profetiza no coração do povo de Deus, que quando se atravessa, após atravessar o Mar Vermelho, ela canta a libertação, ela canta a ação de Deus. Então, esse canto de Míriam é como que o arquétipo para o canto de Maria. Depois nós temos o canto de Ana, mãe de Samuel, que está em 1 Samuel de 2, 1 a 10. E nesse canto nós encontramos qual a história ali, né? Qual o contexto desse canto. Nós encontramos Ana numa situação de esterilidade. E a esterilidade é uma situação de morte para a mulher, para a família. E nós vemos a ação de Deus. Deus retira Ana da esterilidade. Então, Ana, que deixa de ser estéril para ser mãe, ela faz um verdadeiro êxodo. Ela sai de uma realidade de escravidão e morte para liberdade e vida, pela maternidade. E o canto de Ana, ele é muito importante, porque ele é o canto mais próximo do Magnífica. Nós encontramos os elementos do canto de Ana
no canto de Magnífica. Então, de fato, Padre Ulisses, Maria ela continua o canto das mulheres, né? O canto das mulheres em libertação, e é claro, e mais os salmos também que foram sendo agregados no Magnífica. Maria é uma mulher da Bíblia. Maria é uma mulher que caminha com as mulheres do povo de Deus, né? Como o Senhor bem disse, ela é a bendita entre as mulheres, entre as santas mulheres do povo de Deus. Então ela vai trazendo essa memória da ação libertadora de Deus sob o protagonismo de duas grandes mulheres, no qual ela se insere, né, como a grande coroa das mulheres, a bendita entre as mulheres. Pois é, eu fico sempre, Frei Jonas, admirado, porque afinal nós estamos falando de uma mulher que talvez tivesse no máximo entre 12 a 14 anos de idade, né? Ou seja, como é possível, naquele tempo em que a mulher não tinha, assim, uma presença muito importante dentro do clã, dentro da família e dentro da sociedade, né? E, ao mesmo tempo, ela traz uma sabedoria, um conhecimento imenso, né? Essa recordação daquilo que fazia parte da tradição do Antigo Testamento, né? E consegue, então, e eu tenho certeza disso, porque Lucas não iria elaborar para nós o Magnífica se ele não tivesse percebido no coração de Maria todos esses pensamentos que estão dentro do Magnífica, né? Eu acho que ele percebeu o coração de Maria. Ou seja, Maria era já uma mulher de profunda piedade, alicerçada na palavra de Deus, né? Foi isso que, por um lado, veio uma surpresa imensa da Anunciação, por outro lado, ela percebe que isso é possível, que as promessas de Deus deveriam necessariamente se realizar, né? Pensando em tudo isso, Frei, a gente vê, então, esse Magnífico, a gente, às vezes, reza ou canta meio distraidamente, mas ele é um projeto de vivência cristã, né? Ele é um projeto até de sociedade, ele é um projeto de igreja. Eu vejo que ela conseguiu fazer um chipzinho, como se tivesse colocado toda essa maravilha do que era o sonho de Deus, que continua sonhando para todos nós. De fato, essa expressão que o senhor usa ela é muito preciosa, o sonho de Deus, né? O sonho de Deus que é traduzido naquela expressão dos sinóticos, reino de Deus, reinado de Deus. Deus que irá governar todas as coisas pelo seu amor, pelo seu princípio de bondade, pelo seu princípio de sabedoria e ação transformadora. Então, nesse princípio, nessa ação de Deus, o Magnífica está cantando a misericórdia, está cantando um novo céu, uma nova terra, está cantando tudo aquilo que Deus vai fazer ou está fazendo na história. E Maria é a testemunha privilegiada dessa ação de Deus. Então, o sonho de Deus, gostei dessa expressão, Padre Ulisses, o sonho de Deus está ali, porque o reinado de Deus está ali, não é? Deus sonhou Maria de Nazaré, Deus sonhou um mundo novo, e Maria cantou isso, né, com chave de libertação, com chave, proclamando uma misericórdia que se estende e nos alcança essa misericórdia. Graças a Deus que nos tem alcançado essa misericórdia também a nós, né? E assim, olhando para Maria, já nesse tempo de advento, entende? O que tudo isso, Magnífica, Nossa Senhora, pode significar para esse tempo de advento, de final de ano? Até, né, Frei, já com esse um pouquinho de alívio que nós estamos tendo de que a pandemia esteja realmente se esvaindo, deixando, né? O que tudo isso significa para nós? Porque eu vou dizer para você, aqui na Casa da Mãe, a gente tentou sustentar um pouco a esperança do povo durante o tempo feio da pandemia, né? O pessoal grudadinho ali, rezando aos pés da mãe. Eu acho que é tão importante perceber, né, que pela primeira vez estamos celebrando um fim de ano, não com a figura de fim dos tempos, mas com um desejo de um novo tempo que possa nos deixar novamente um pouco mais livres na nossa convivência. O advento, ele é o tempo mariano por excelência. É verdade que nós temos os ciclos de devoção do mês de maio, as festas litúrgicas da Mãe de Deus, mas enquanto tempo forte, né, em que no mistério de Cristo e da Igreja nós encontramos Maria, é o tempo do advento, sobretudo depois do dia 17, no terceiro domingo do advento, sobretudo, né, em que a figura de Maria é mais marcante. Então, quando nós encontramos aqui duas mulheres que se encontram e transbordam de gratidão, o advento traz esse
esse crescendo, né? É como se a gratidão que existe no nosso coração por Deus vir até nós, ela fosse celebrada na perspectiva da história do povo de Deus, alcançando os primeiros eventos salvíficos para, com Maria e Isabel, chegarmos ao Natal do Senhor transbordando, né? Cantando nosso Magnífica. O Senhor se fez homem, glória a Deus nas alturas, nos unindo aos anjos, toda a humanidade. Deus escolheu uma jovenzinha simples, uma jovenzinha humilde, como mãe, e escolhendo Maria, escolhe a todos nós como objeto do seu amor, objeto da sua bondade. E nesse tempo específico da pandemia, né? De fato, a Casa da Mãe Aparecida foi uma casa de esperança para todos nós brasileiros, uma casa de oração que sempre foi uma casa de oração, mas agora, em tempos de pandemia, Aparecida foi essa grande intercessão junto ao Pai pelo fim da pandemia, por todos os que sofrem, pelos profissionais da saúde. Então, essa casa de oração, essa casa de intercessão com Maria é também agora casa, né, de gratidão a Deus, gratidão a tudo aquilo de bom que virá, toda a cura, né, dos corações sofridos, das mentes abaladas por essa pandemia, da nossa economia que se viu também ameaçada. Aparecida já é, de fato, né, o lugar da celebração da graça alcançada nesse tempo da história em que estamos vivendo. Então, é um tempo assim tão bonito, e esse tempo todo que o povo foi se retendo e não podia, entende? Sabe que eu estou tendo a impressão de que está explodindo. O que veio de Romeiro, meu Deus do céu, aqui está nos espantando de tal modo, né? E também em Minas Gerais, é claro, aí na sua terra, meu Deus do céu, todo santo dia, todo final de semana, milhares de pessoas estão chegando aqui. Tudo isso, no final, eu olho para o rosto desse povo, né? E a gente vê no rosto de todo mundo um imenso Magnífica, né? Graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, né? E todo mundo cantando: a minha alma engrandece a Deus, meu Senhor. Deixa então aí para nós, para a gente terminar, e já agradecendo a sua mensagem, já de Natal, de final do ano e de esperança para o próximo ano. Deus escolheu os pequenos, né? Deus escolheu os pobres, Deus fez pobre em Jesus, em Maria, no seio de Maria. Então, que nesse final de ano o Senhor nos ajude a olhar os pobres como nossos verdadeiros irmãos, olhar os nossos irmãos mais desprotegidos com a mesma dignidade de todo e qualquer ser humano. Lembrar que o pobre ele não come somente no Natal, né? Ele não é merecedor do nosso carinho, nosso afeto somente num período do ano. Por isso, na nossa união enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, por políticas públicas que olhem para os nossos irmãos, as nossas irmãs, e nessa renovada atenção, segundo o jeito de Maria de ser, né? Deus derrube do trono os poderosos, eleve os humildes e crie mais justiça para todo o nosso povo, como esse grande dom do Natal do Senhor Jesus. Aí, querido Frei Jonas, muito obrigado mais uma vez por essa partilha tão gostosa, tão boa, né? E eu tenho a sensação de que Nossa Senhora fica muito feliz quando você partilha todo esse amor, essa piedade, né? E essa sabedoria também. Um grande abraço de Advento e de Natal para você, viu? Fique com Deus. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado aos nossos amigos, amigas da Academia Marial. Um grande abraço a todos. Isso. E aí está então, meu irmão, minha irmã, a nossa partilha de hoje. Desejando que o Advento possa preparar o seu coração para o Santo Natal e que nesse coração haja principalmente um lugarzinho muito especial para aqueles que são a razão de ser do nosso Natal: Jesus, Maria, José. E pode ter certeza de que eles vão acompanhar você ao longo de todo o novo ano. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.